Boa noite a todos. Eu saúdo todos os associados do Instituto dos Advogados do Paraná, em especial nessa noite o nosso convidado, o Dr. Fernando Quadros da Silva, na verdade desembargador Fernando Quadros da Silva, que nos honrará com a sua palestra. Temos também a presença da doutora Rosemarie Dietrich Pimpão, que está representando o Tribunal Regional do Trabalho, e o doutor Marcelo Malucelli, que é diretor do Foro da Justiça Federal de Curitiba. Também temos a presença da nossa instituição co-irmã, o doutor Fábio Grilo, representando o Instituto de Direito Tributário do Paraná. É com muita honra que nós recebemos aqui a presença dos magistrados. E mais ainda, pelo fato do Dr. Fernando representar para todos nós um grande anseio dos advogados do Paraná, que é a criação do Tribunal Regional no nosso estado. O desembargador Fernando tem sido assíduo, na verdade, nessa luta, voltou para Curitiba nas turmas avançadas, sacrificou a sua família para regressar a Curitiba novamente, e nós, evidentemente, esperamos que todo esse sacrifício não seja em vão e que nós possamos, em pouco tempo, justamente estar ao lado do desembargador Fernando, comemorando a criação desse tribunal no nosso estado. Saiba, doutor Fernando, que nós sempre pode contar com a ajuda do Instituto dos Advogados e também com aquilo que seja necessário para que nós possamos sensibilizar todos os legisladores para a criação desse novo tribunal. Pois bem, como prevê o protocolo, eu vou fazer uma pequena apresentação do Dr. Fernando Quadros da Silva, que eu sei que ela é dispensável, mas, na realidade, o tema atualíssimo para todos nós, ele está dentro de um contexto de toda a atuação que o desembargador Fernando realizou na sua vida. E é por esse motivo que ele acaba sendo mais importante ainda, especialmente para nós que militamos na área. O desembargador Fernando, ele nasceu no ano de 1964, um ano antes do que eu, mas uma cidade muito querida, a cidade de União da Vitória. Como eu sou de Porto União, uma cidade vizinha, eu faço questão absoluta de dizer exatamente de onde ele nasceu. Ele atua no Tribunal Regional desde o ano de 2009, tendo sido nomeado pelo critério de merecimento. É integrante da Turma Regional Suplementar do Estado do Paraná, terceira sessão, e também da Corte Especial. Membro do Conselho de Administração e Gestor das Metas do Conselho Nacional de Justiça, durante os anos de 2012 a 2015, presidente do Comitê Regional de Planejamento Estratégico da 4ª Região, nos anos de 2013 a 2015, coordenador dos Juizados Especiais Federais, presidente da terceira turma julgadora no biênio de 2010 a 2012, membro da Comissão de Concurso para Juiz Federal Substituto e juiz convocado no tribunal nos períodos de 98 a 2001. O desembargador Fernando é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na verdade, tendo recebido o diploma no ano de 2012, foi mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Penal pela Universidade de Brasília em 1997. E, finalmente, nós lembramos também que o desembargador Fernando já foi procurador do Ministério Público do Trabalho durante os anos de 91 a 93, foi habilitado em concurso e já atuava naquela época perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre. Com vocês, o nosso desembargador Fernando Quadros da Silva. Eu pediria agora aos componentes da mesa, nós vamos ter que desfazê-la em função da sua exposição.
Quando você vai tratar daquela parte chata, né, desde a faculdade, a prova. A prova é aconteceu, não aconteceu, você quebrou o vaso em casa, foi você, foi teu irmão, tua mãe pega ali e dá a chinelada no primeiro que ela encontrar. Mas ela não foi fazer uma pesquisa da prova, porque é muito difícil. E a prova, então, é o grande problema, porque nós temos, então, não é uma parte charmosa do direito. Nós gostamos de teoria. Então, é normal, né? Eu fui aprendendo isso com grandes juízes que eu tive, a desembargadora Rosemaria, o Marcelo, meu colega. A importância do juiz ter paciência para ouvir o advogado e as partes, para colher a prova. Hoje é muito comum, isso não sou eu que digo, né? Ministro do STJ, do Supremo, processos que são mal instruídos. O juiz não tem paciência de colher a prova. Ninguém vai sair daqui dizendo, o desembargador fala que o juiz não quer produzir prova. Na verdade, eu estou dizendo que o juiz não gosta de fazer prova. É o contrário. Eles não gostam. É uma atividade que não é muito interessante. Você fazer audiência, você nomear perícia, implorar para um perito fazer um laudo, examinar o laudo. Então, a prova pericial mais complexa ainda. Então, nós vemos muitos casos de processos que, nessa parte da instrução, você tem que anular porque não foi produzida a prova. Era muito, lá no tribunal, eu brincava muito com meus colegas, desembargador Amargo, Thompson, a gente começava a rir, porque você dizia assim, o juiz indeferia a prova. Deferiu a prova lá. Daí ele dizia assim, deixo de julgar porque a parte não provou o que alegou. Eu disse, bom, não provou porque você não deixou. Então, né, vamos mandar de volta. Então, mas isso eu estou dizendo aqui num ambiente acadêmico. Não estou falando aqui, não é aqui, não está em jogo aqui aquela tradicional briga entre instituições. Aqui é uma constatação de 36 anos de serviço público. Fui procurador de Estado, fui procurador do Trabalho e juiz há 25 anos, mas conversando a gente vê que, por outro lado, a massificação das demandas também, a cobrança por resultados rápidos e a questão do custo. A perícia, uma perícia boa custa dinheiro. Né? Uma boa perícia custa muito dinheiro. Então, eu comecei a estudar há algum tempo essa questão da prova e trouxe essas reflexões aqui. Nós sabemos, né, que a prova tem um momento crucial e a minha ideia era essa. O juiz, nós temos um momento que o advogado propõe a prova, né, a parte propõe, o juiz defere, daí tem o PP produção ali e a valoração. O juiz, uma obrigação do juiz. Então, naquele momento que ele vai deferir a prova e no momento que ele vai examinar é um momento crucial, porque, ao meu ver, isso assim, está havendo uma evolução, houve uma mudança do que se exige do juiz quando ele vai examinar a prova. O Código de Processo Civil foi muito sutil, mas a gente pode perceber isso no que eu vou... aqui também é provável que aconteceu, é altamente provável, é quase certo, é impossível que algo tenha ocorrido. Mas aqui não é o nosso objetivo. Anotei aqui. O Código de Processo Civil diz no artigo 156, o juiz será assistido por perito, quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico. Então, o juiz é obrigado a nomear um perito, não pode decidir porque ele sabe, porque ele conhece. O perito tem que ser um profissional legalmente habilitado. E o Código ainda desce aos detalhes de exigir uma nomeação equitativa. Nós tínhamos verdadeiras reservas de mercado. No passado, quem atuou no fórum, os advogados mais antigos lembram. Tinha alguns peritos que dominavam. A Justiça Federal era um, a Justiça do Trabalho era outro, e a Justiça Estadual tinha os peritos, pessoas que enriqueceram porque só eles pegavam as perícias. Então o Código tentou colocar lá uma lista e fazer um rodízio de que todos, né, possam participar como perito. Mas isso não é o objetivo da nossa conversa aqui. Nós vamos chegar na prova pericial. Aqui também só fiz um breve momento aqui no direito processual civil, naquele nosso dia a dia ali. Na verdade, você não precisa ter aquela prova lá do direito penal, né? Você tem que ter uma prova preponderante. A prova que exige a certeza, além da dúvida razoável, é o processo penal. Para os processos, aqueles de ações de Estado, testamentos, ação de improbidade, aí você precisa de uma prova clara e convincente. Aqui são os critérios de decisão judicial. Nas ações, aqui eu só peguei um exemplo de ações cada vez mais complexas que nós trazemos para o direito, né, ações médicas, ações que a perícia é altamente complexa. E que nós vamos trazer, então, questão ambiental. Até hoje eu não sei, porque eu escuto vídeos a favor e contra o aquecimento global. Não sei se está havendo aquecimento global ou não, né? Mas nós temos milhares de ações, nós tínhamos lá na Justiça Federal pessoas querendo indenização contra Itaipu Nacional porque o clima lá na região dele mudou.
Ele está dizendo aqui em Cascavel não chove mais, então eu quero indenização da Itaipu, porque ela fez o lago e o lago interferiu. O humor das pessoas mudou, o meu humor mudou. Quando eu pego minha bicicleta para sair, está chovendo, mudou. Isso é culpa da Itaipu, logo, o Dr. Gilson, que foi advogado da Itaipu, sabe. Então, você vai tendo, né, qual é a influência da Segunda Guerra na vida da minha mãe, que casou com meu pai na época da guerra, sei lá. Então, as teses, cada vez a criatividade vai aumentando. Porque as pessoas vão buscando fazer essa ligação. Quando a gente fala de perícia, aí é o nosso momento, eu vou dizer nós, bacharéis em direito, eu falo bacharéis porque hoje no Brasil está uma mania assim, 500 juristas a favor de tal coisa, 300 juristas a favor de tal coisa. Jurista, para mim, é o cara, entendeu? 70 anos depois, jurista. Jurista não é quem acha que é jurista. Estou fazendo uma crítica, né? Então, você não se titula jurista, você diz, olha... Então, o momento em que o advogado, o juiz, o bacharel em direito, né, nós da área jurídica, vamos nos confrontar com a perícia, é o nosso momento de fragilidade. Porque nós, então, vamos ter um laudo pericial feito por alguém que numa área que a gente não entende nada, né? E aí vai ser a grande fragilidade da nossa atuação. E por isso que me parece que o código, assim, a leitura que a gente tem feito e outros professores têm feito é que nós vamos ter que nos aprimorar, os advogados, o Ministério Público, o juiz, a perder mais tempo com o exame dessa prova, o que exige entrar numa área que a gente não gosta muito, né? Então, aqui eu coloquei aqui a junk science, assim como tudo na vida, como tem os enrolões do direito, aqueles caras que só falam que os outros querem ouvir, nas outras áreas também tem. Você liga a televisão, né? Quando eu vou na casa da minha mãe em São José dos Pinhais, você descobre que cogumelo do sol faz bem para tal coisa, barbatana de tubarão faz bem para tal coisa, que centelha asiática ajuda a tirar celulite, eu tomei óleo de coco porque ajuda o colesterol, eu estou tomando lá lixia de manhã lá com sucrilhos porque a lixia ajuda a mente. Onde que eu ouvi isso? Eu ouvi em algum lugar que um professor, não sei, que diz que é bom e eu acredito naquilo. Ou seja, alguém fez uma pesquisa e chegou àquela conclusão e está vendendo por aí. Mas eu nunca fui constatar, né, se aquilo é verdade ou não. Então nós recebemos muita informação como se fosse científica e que não é científica. Você precisa de um selo de qualidade, você acha lá um profissional que faz um estudo, você pega lá a caixa da aveia Quaker. Diz assim, a aveia Quaker é o cereal, super cereal. E ela pode auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares. E você acredita piamente. Médicos da Universidade de Massachusetts descobriram que todo mundo que usou a aveia Quaker morreu depois dos 70 anos. Ninguém vai checar se é verdade. Eu estou recebendo aquela informação, tem o selo de uma universidade, tem um argumento que nós gostamos muito, nós da área do direito gostamos muito do argumento de autoridade. Fulano disse, ciclano disse, professor tal disse, e nós daí trazemos esse cacuete para as perícias. Então, quando é um professor lá requintado, eu brinco assim, toda vez que você vai ter, hoje está na moda, né, como era em Portugal antigamente, toda vez que você estourou um cano da Sanepar lá no Atuba, você vai lá, ouve o cara da Sanepar, ouve um engenheiro, ouve um técnico de segurança, ouve um biólogo, um antropólogo, todo mundo especialista na área. E às vezes, ele não é especialista em coisa nenhuma, ele coloca lá especialista, o senhor é especialista, sou. Então, o problema do juiz, do advogado, é separar a ciência boa da ciência aparente e da ciência verdadeira. Porque nós temos em todos os lugares, em outros países, um termo pesado aqui, uns charlatões. Então, um outro problema, né? Eu coloquei ali um negócio ali, mas a ideia é que muitas pesquisas, se descobriu que muitas pesquisas são apresentadas para a sociedade como verdadeiras, elas na verdade não são. Você não consegue fazer aquilo de novo. Então, são crendices ou são pesquisas feitas de maneira assodada, porque o mercado não tem tempo de esperar, você faz uma pesquisa e já põe aquilo no mercado. Então, muitas pesquisas, quando foram checar, mais de 2/3 dos pesquisadores tentaram e não conseguiram reproduzir os experimentos de outros cientistas, segundo essa pesquisa aí da Inglaterra. Ou seja, o cara fez uma pesquisa, pegou um grupo de pessoas, aplicou um tipo de medicamento e chegou a uma conclusão. Publicou aquele assunto, aquelas pessoas já estão utilizando aquilo, só que vai se verificar se você fizer aquilo em outro lugar não vai funcionar. Então, na verdade, isso não é ciência, é uma falsa ciência, porque a ciência é aquilo que você consegue reproduzir sempre. O tema está meio chato assim, mas tenham paciência. Aqui, uma outra questão.
Na área científica, assim como do direito nós temos, né? O direito é uma ciência, né? Lógico. Nós temos também 1/3 de alegações de plágio, fabricação, pirataria e má conduta, né? Mais de 30 trabalhos de alta indagação, de alto impacto na área científica foram recolhidos. Esse é um outro problema. Como é que você avalia uma universidade no Brasil? Por o número de professores, né? Pelos artigos publicados, os professores das universidades são obrigados a publicar artigos. Como você não tem inspiração todo dia, você tem que fazer 4 artigos por ano. Então você começa a viajar, né? Começa a escrever. Escrever. E o pesquisador também tem que escrever bastante, o médico tem que chegar a conclusões. Então nós temos também esse impacto sobre a área científica. Então essa primeira parte assim, é apenas para sensibilizar de que o advogado, o juiz, ou membro do Ministério Público, ele tem que ter uma postura mais cautelosa em relação a tudo aquilo que apresento como científico. Está provado cientificamente que a pastelaria, todo mundo que comeu pastel aqui na pastelaria brasileira passou no concurso que quis. Eu, por exemplo, passei em 3 concursos só comendo pastel aqui. Então, é uma tese. E eu posso provar porque o Marcelo também comia lá e passou em 2 concursos. A doutora Rosemarie também passou em 3 concursos. Então, é uma tese. Vamos ter que vamos aumentar o grupo para ver se aplica-se a outras pessoas. O ministro Fachin provavelmente também comeu ali. Então, já é mais um... Então, mas isso é um critério científico? Talvez não. Eu, por exemplo, por que eu passei no concurso? Eu me pergunto, olha, eu tinha uma técnica. Toda vez que eu ia na prova oral, eu ia de camisa azul. Então, camisa azul ajuda a passar na prova oral. Está aprovado. O Álvaro Dias usa azul, o Requião, que é aquela calma, aquela candura, a pessoa usa azul. E a pessoa de azul, ela recebe a amostra de azul ali. Então, o azul, ele força uma empatia. Então, se descobre o cara fala tudo aquilo e é senador. Então, é porque o azul ajuda. Então, eu vou começar a usar azul. Também é um senso comum, mas talvez não seja um conhecimento científico. Talvez seja apenas uma coincidência na minha cabeça, né? Então, essa questão do plágio. Aí tem a questão também da prova, né, que eu disse. Quando você nega o acesso à prova, você está negando acesso à jurisdição, porque talvez a parte mais importante do processo é quando você vai trazer a questão fática e o juiz, então, nesse momento, quando ele vai ter contato com a prova, ele tem que estar atento e garantir as provas necessárias ao julgamento mérito. E o maior esforço do advogado é demonstrar que aquela prova é importante. Já antes, né, o advogado vai ter aquela seleção quando trazem o caso para o advogado decidir, né? Então, você vai, que tipo de ação, o que vai ter que ser provado e onde vai ser buscada essa prova, que é a questão mais trabalhosa. Então nós entramos agora na segunda parte, que é o que eu entendi de relevante de trazer para os colegas. Bom, o juiz, então, vai trazer essas provas e o que me parece que o código alterou. Até agora, nós tínhamos uma ideia o princípio que vigorava no nosso Código de Processo Civil, o critério da aceitação geral. Então, o juiz recebeu o laudo. Ele recebeu o laudo. O que se exige daquele laudo pericial? O que se exige do laudo? Era o critério da aceitação geral. Ou seja, a aceitação geral o perito utilizou na sua perícia, no seu laudo pericial, uma técnica, um método científico que goza da aceitação geral da comunidade a qual ele participa. Então, eu sou médico, eu fiz uma perícia sobre o impacto do consumo de salsicha no aumento do colesterol. Fiz esse estudo e cheguei a essa conclusão. E a grande maioria dos médicos cardiologistas chegaram àquela conclusão. Se pegar lá então a ideia é um argumento de autoridade. A maioria daquela área do conhecimento aceita aquela verdade e aquele método. Então é um critério de aceitação geral. E a postura do juiz, e quando eu digo o juiz é o advogado, porque o advogado também, ele vai fazer o laudo e ele dizer, bom, esse laudo chegou a essa conclusão e, portanto, eu vou aceitar o que disse o laudo, porque o médico sabe o que está dizendo. E o problema é esse, às vezes ele não sabe o que está dizendo. E nós aceitamos aquilo, porque nós, no direito principalmente, é uma área muito ligada ao princípio da autoridade, né?
Tanto que nós começamos a palestra falando do meu currículo, para vocês se convencerem que valia a pena me escutar, senão todo mundo tira embora. Não é isso? Vocês dizem, doutor Fernando, vale a pena, vocês vieram aqui, 7 horas, o cara pegou alguém, todo mundo tem que fazer uma série de decisões, né? Para chegar aqui e sentar aqui 19 horas. Alguns eu tenho, grandes aqui são amigos, então vou dar uma força para o Fernando, etc. Mas aí, por que eu coloquei isso aqui? Então, e essa ideia, lógico, essas coisas, o direito vive de ondas, isso no mundo inteiro era assim. O critério da aceitação geral. Então, a perícia boa é aquela baseada em critérios aceitos pela maioria da comunidade científica. Esse caso aqui é o caso julgado pela Suprema Corte Americana em 1923, é o chamado caso Friars. É o caso do detector de mentiras. Um senhor foi condenado à morte, a pena de morte por ter matado alguém, né? O júri, e ele pediu, nesse caso, ele era o Friars, era o cara lá, para que a testemunha-chave naquele caso, ela mudou o depoimento, uma coisa que não acontece aqui no Brasil, mas lá, às vezes a testemunha fala uma coisa e depois muda. Isso aqui, lógico, aqui pra gente não acontece, lá na Justiça do Trabalho eu tenho certeza que não também. Mas às vezes a testemunha muda, ele mudou por alguma razão. Ele muda e nesse caso, esse réu insistiu, disse, olha, se essa testemunha está mentindo. Ela disse que não me reconheceu e depois, na frente do júri, ela disse que me reconheceu. Então eu queria aplicar o detector de mentiras. E o juiz lá negou e disse, olha, o detector de mentiras não é aceito pela maioria da comunidade científica. E o critério para aceitar uma prova é que ele seja aceito pela maioria da comunidade científica. Então, a pressão, a pessoa que mente, segundo essa tese, né, a pessoa quando mente altera a pressão. Tinha gente aí que está, né, sempre precisando tomar um remédio. Mas então, a ideia era essa, né? Então, nesse caso, a corte afastou. Ele recorreu para a Suprema Corte, então aqui que é a historinha, né? Esse senhor então foi condenado por assassinato, o tribunal não autorizou ao detector de mentiras, a Suprema Corte disse: os testes que o recorrente tentou trazer não atendem ao requisito da aceitação geral no ramo do conhecimento ao qual pertence. Ou seja, isso aí nós não descobrimos, infelizmente, né, a comunidade científica não descobriu uma maneira de ver se a testemunha está mentindo ou não, então não está aceito, embora tivessem estudos consistentes ali nesse caso de 1923. E essa ideia eu peguei da Suprema Corte ali, né, que é o critério que prevaleceu nos Estados Unidos até 97. E é o critério que todos os códigos do mundo inteiro adotam. Aceitação geral. Nós temos muito essa ideia da aceitação geral. E no nosso código lá, o atual Código de Processo Civil, fala lá. Diz aqui. Ó, o laudo pericial deverá conter, artigo 473. O laudo deverá conter a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. 473, inciso 3. Então, o nosso código exige aceitação geral. Mas ele não parou aí. Então, nesse caso, então, a Suprema Corte afastou aquele caso, disse aqui, então, que a perícia, né, a pressão sanguínea não estava aprovada e que o princípio científico, então, a descoberta, ele tem que ser aceito pela comunidade, não é uma coisa que você tem como aferir, mas a comunidade científica relevante tem que aceitar aquilo. Passando aqui. Então aqui também é o que diz o voto lá, e que o problema é do juiz saber, né, em que momento acontece isso, mas em regra, aceitação geral no particular campo ao qual ela pertence. O outro grande problema, né, do PowerPoint é que o professor fica só preocupado ali, o PowerPoint, e as pessoas ficam agoniadas, sabe, vai terminar logo isso, mas fiquem tranquilos que eu não vou, né, ficar incomodando vocês muito tempo. Aquele caso lá, então, que eu disse, da aceitação geral, né, que nós tínhamos lá desde 1923, em 1993 ele mudou radicalmente. A Suprema Corte Americana, nesse caso chamado Daubert, caso Daubert, ela mudou e disse assim, em outras palavras, o juiz, no atual cenário do direito, aqui na nossa legislação, no caso lá eles têm um código de processo da Justiça Federal, né, que é aplicado para a área federal, o juiz não é mais um espectador da prova, e o advogado também não é, né? O juiz tem que ser o guardião da prova. Então ele não vai só aceitar, não vai só buscar se existe aceitação geral da prova. Nesse caso, Daubert versus esse laboratório aí, o que se trata nesse caso?
essa família Dalbert, é um casal, ingressou com uma ação contra esse laboratório, alegando fundamentalmente o seguinte, que o remédio que aquela senhora tomou na gravidez, chamado Bendictin, não é a talidomida, é Bendictin, ele tomava esse remédio na gravidez, e os seus filhos nasceram com má formação nos braços, e, portanto, ela buscava uma indenização desse laboratório. O processo, então, ingressou lá numa corte da federal, porque lá eles podem optar, né, se entram na justiça estadual, na justiça federal, e nesse caso, então, julgado em 93, a Suprema Corte abandonou aquele critério, então, tradicional. E esse caso, então, esse medicamento, né, que era para enjoo na gravidez, tinha causado essa malformação, e a Corte Federal lá afastou a manifestação de 8 peritos por não atenderem o requisito de aceitação geral. Então, isso, olha, a nossa jurisprudência exige aceitação geral. Nesse caso, embora tenha uma manifestação de 8 peritos, não está provado que não temos casos suficientes, nós temos 15 casos para 1 milhão de mulheres que usaram esse medicamento. Então não tem um consenso de que esse medicamento causa aquele problema. Foi afastado por essa Corte Federal, e quando chegou na Suprema Corte, que a Suprema Corte então disse isso, o juiz deve ser o guardião da prova, na verdade ele mandou julgar o caso de novo, assegurando que a prova científica não provém então da ciência, né, aquela ciência aparente, aquela ciência feita apressadamente, aquela ciência, enfim, que não é uma ciência, que é só uma aparência de ciência, é uma ciência que não atende aos fins que são objetivos. Então, nesse caso, que a partir de então se começou a se chamar de Dalbert Test, o juiz, e isso, vou chegar depois lá, o nosso código também parece ter encaminhado, evoluído nesse sentido, o juiz tem que verificar se é confiável, se é conhecimento científico ou é um achismo do perito, se a metodologia científica está demonstrada ali. Por isso aí vem a importância do método, né? O juiz tem que verificar, porque nós pegamos assim como verdade absoluta. Ah, tal coisa, eu preciso saber se esse remédio causou problema. Eu peço um laudo, vem um laudo, eu leio o laudo, mas eu não vou saber qual o método, quando foi feito, em quantas pessoas, se qual foi o estudo, se qual não foi. Então, esse caso, esse precedente aqui, ele mudou muito a percepção e criou para nós, que somos juízes, né, que somos advogados, que somos membros do Ministério Público, enfim, uma obrigação de sair um pouco do nosso mundinho e tentar fazer como se fosse um devido processo legal, um devido processo da perícia. Como é que você chegou a essa perícia? Você já sabe disso, né? Você pode fazer o mesmo teste lá, você vai fazer um check-up lá, o colesterol. E o médico pergunta, qual laboratório que você fez? Por que o médico pergunta isso? Porque ele, que é médico, sabe que conforme o laboratório que você fizer, o resultado do teu exame vai ser diferente. Porque quem que pega lá o teu sangue e manipula? É alguém que de manhã levanta, assiste lá aqueles vídeos que todo mundo manda para você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Daí ele vai para o trabalho, ele vai colocar a luva, não vai colocar, vai pegar aquela amostra e vai chegar a uma conclusão. Ele é um ser humano, ele pode errar. Está num mau dia, Paraná Clube não foi muito bem, o Atlético perdeu, ele está meio assim, está preocupado em viajar para a praia, o exame pode dar alterado. Mas nós, quando vem um laudo no processo, a gente assume aquilo como se fosse uma verdade absoluta, porque é uma prova científica. Exames de DNA, a gente acha que é absoluto, o DNA não é chocante. Sim, ele é um exame verdadeiro, é um exame importante, mas ele tem que ser feito dentro de alguns padrões, a começar porque o sangue das pessoas seja aquele mesmo que está escrito ali, né? Se você erra e amputa membros que não são para amputar, por que você não vai errar no exame de sangue? Então, esse é o tipo de preocupação que nós, que atuamos na área judiciária, e mesmo em outras áreas, né, na arbitragem, enfim, onde tiver um laudo pericial, temos que nos acostumar a começar a perquirir. Como foi feito esse laudo? Quem que fez? Esse laboratório é confiável? Tem taxa de erro? Ele é limpinho? As pessoas estão ali? Como é que é a manipulação daquelas amostras? Então, essa é uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer. E qualquer perícia, estou falando aqui muito de medicamento, pode ser qualquer perícia, qual o método utilizado e como se chegou nisso. Então, continuando. Então, qual a teoria? Aí,
esse juiz, que é o fiscal da prova, o guardião, né, gatekeeper, o que o juiz tem que verificar? Bom, é aceito para a comunidade científica? Sim. Vocês lembram daquele caso como é que foi o caso lá da pessoa que matou o PC Farias, né? O PC Farias, que vinha dois grandes peritos brigando. Um dizia que ele tinha se matado, né? Que a moça tinha, e outro dizia, ele ficou morrendo dizendo que não, que ele foi assassinado. Duas correntes, dois laudos, profissionais idôneos dizendo coisas totalmente diferentes, porque usavam métodos diferentes, usavam conclusões diferentes. E o juiz ali vai ter que verificar, o advogado também vai ter esse papel para tentar desmontar aquele laudo. Diz, esse laboratório é conhecido por fazer perícia falsa, já fez em tal caso, já fez isso, já fez aquilo. Se foi também um outro caso, aqui não é aceitação, mas revisão pelos pares. Uma das formas que a gente tem, por que a gente publica tanto? Por que a gente publica no direito? Porque publicar é uma forma, você tem aquelas brilhantes ideias, por exemplo, isso aqui, eu não vou fazer um artigo e publicar, porque senão eu vou estar sujeito às críticas. Daqui a pouco vem lá o professor Marinoni, vem outro professor e diz, esse Fernando não sabe nada, mas aqui entre nós vai ficar valendo. Quando eu publiquei uma conclusão, bom, está sujeita a comunidade científica a ser criticada por todas as pessoas que vão ler aquilo ali. Aí vai alguém e escreve contra aquilo. Tinha um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Luiz Afonso Reik, que o prazer dele é pegar um artigo de algum incauto lá que escreva sobre direito alemão, e ele desmonta o teu artigo assim, ele acaba mostrando erros de tradução, modelos de português, ele diz, olha, eu posso fazer isso. Pego qualquer artigo e só vou desmontar esse artigo aqui. Claro, de uma maneira que não é muito do nosso... Então, taxa de erro. Toda pesquisa tem taxa de erro. A mesma pesquisa feita, a mesma reação química, a mesma... em qualquer área, se você tiver condições diferentes, você vai ter conclusões diferentes. E se a pesquisa foi realizada independentemente do litígio específico ou na intenção de fornecer conclusão apresentada. Então, o juiz e o advogado, que antes só pegava o laudo, agora ele vai ter essa tarefa também de verificar, como o código diz, se o perito tem que relatar qual é a metodologia, até fazer o cálculo de juros. Você fez o cálculo de juros, qual método você utilizou? Usei o método hamburguês, o método sei lá o quê, o método polonês, eu não entendo nada dessa área. Sempre o perito que faz, mas eu digo, agora o perito vai ter que dizer, como é que o senhor fez a capitalização? Eu fiz tal método. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Dessa maneira. E, enfim, ele vai ter que... E eu vou ter que me programar para começar a ler aquele laudo, que geralmente é uma parte chata. Lembra esse negócio de adulteração de combustíveis, que de vez em quando você pega um negócio aí? Como é que funciona? Vai alguém lá na bomba, pega uma medida e já diz, esse posto vende combustível adulterado. Mas está provado que conforme o dia que você vai lá, não vai dar adulteração. Então, às vezes, a pessoa paga um preço porque foi feita uma perícia apressada. Então, o grande problema, e claro, no dia a dia não vai, mas quando estiver no litígio judicial, aquilo pode ser decisivo para decidir, para ver se alguém cometeu alguma irregularidade ou não. Às vezes é só o erro da... Nesse caso, então, Dalbert, né, continuando, o grande problema é, nesse caso, então, que foi julgado lá em 93, que é a mudança da postura do juiz, que também está... Nós sabemos, por que eu estou falando do direito americano? Porque assim como a gente assiste filme americano e compra iPhone e tal, também no direito a influência deles está aumentando. A gente gosta de direito italiano, francês, espanhol e tal, mas eles, por essa presença quase onipotente no mundo, digo eles porque eu gosto de tomar de Coca-Cola, né? Mas assim, a nossa geração tinha até um ranço em relação aos Estados Unidos, acho que as novas gerações não têm mais isso. Mas nós tínhamos até um negócio de resistir. Eu tentei resistir, mas eu vi que sem Coca eu não consigo. Então, eu vou ficar do lado dos americanos, chega e... Mas a gente brincava muito. Mas, e claro, essa influência, hoje os institutos jurídicos se comunicam muito. A gente está trazendo muita coisa do direito americano para o nosso direito, a gente está sofrendo influência e o que não serve a gente joga, agências reguladoras, enfim. Nós conseguimos fazer a agência brasileira, que é a agência que não funciona. A agência reguladora brasileira não funciona, é o meu tema. Né? Mas então, nesse caso aí, eles foram aperfeiçoando em 93, então disseram que o juiz tem que ser o fiscal da prova. Nesse outro caso aqui, um senhor que trabalhava na General Electric com transformadores lá, alegou que tinha um câncer porque ele manipulava lá um fluido que vai nos transformadores. E nesse último caso, o Pneus Cumo, uma família viajava com uma van pelos Estados Unidos e alegou durante anos lá num tribunal que o pneu era mal construído e que aquele pneu, então, que causou o acidente.
que capotou o carro e morreram as pessoas, porque então essa trilogia aí foi reafirmando essa ideia, e em todas a Suprema Corte Americana diz que não, que o juiz tem que deixar provar, mas tem que buscar uma prova consistente, não basta um laudo ou um laudo técnico, porque é um outro problema. Nem sempre o laudo que você vai buscar num processo, o laudo pericial, vai ser um laudo científico. Você pode buscar um laudo técnico. No caso do pneu, você vai consultar 2 caras lá que lidam com o pneu, ele vai dizer esse pneu está bom ou não está bom. Não precisa ter uma tese da universidade, não, um parecer de um especialista em pneus. Só esse pneu aqui está desgastado, não está, ou ele foi feito de maneira errada, enfim. Então, essa prova pericial ou técnica. Então, essa trilogia é apenas para demonstrar essa mudança do entendimento das... Deixa eu ver o horário, né? Porque isso é uma coisa que é importante. Eu fui seminarista 3 anos, isso não está no currículo, porque não é o caso. E uma das coisas que eu aprendia no seminário é que as pessoas, nem na igreja, os caras aguentam quem fala demais. Então tem que ser rápido, assim, pá. E quando minha filha pergunta por que eu sou católico e não evangélico, eu disse, não, porque na igreja católica o padre só pode falar 15 minutos no sermão. E na igreja evangélica você liga às 7 e liga às 10, está o mesmo cara lá. Desculpa a brincadeira aqui, assim, na igreja católica você tem 1 hora para dar outro recado. Então tinha que chegar ali, fazer tudo e ó, o pessoal vai embora mesmo. Mas enfim, só fazer uma descontração aqui. Mas então a ideia dessa trilogia, que é o juiz guardião da prova, e lógico, o código. Então entrando agora no nosso direito, né? O juiz será assistido por um perito, aqui só fazer um parênteses. E o juiz que sabe tudo? Porque eu tenho amigo que sabe tudo. Tudo ele sabe, onde é que compra melhor. Você comprou um carro. Pô, não falou comigo. Eu tenho um amigo que trabalha na Renault, você compra por 10%. Ou você vai para, sei lá, vai para a Itália. Foi lá na loja tal? Não foi. Pô, perdeu o melhor da Itália. Rapaz, você foi na Disney? Fui. Foi lá na Splash Mountain? Não. Pô, perdeu o melhor da Disney. Então, tem sempre um amigo que sabe tudo. E no direito também tem juiz que sabe tudo. Então, o código aqui, o juiz será assistido. Então, o juiz não pode dispensar a perícia. Como é que eu sei isso? Porque está no código. Será assistido. Não depende do juiz decidir, para alguns casos. Se for um assunto que precisa de comprovação científica, ele precisa do laudo. O laudo é essencial. Eu estou vendo que tem gente que não está rindo. Então, quer dizer que não estão gostando das piadinhas. E estão dizendo que eu estava certo, porque quando eu parei de dar aula, eles dizem, olha, eu conto piada e ninguém mais ri. Porque eu falo do Pepe Legal, do Babalu, e o pessoal já nem Xuxa não faz mais sucesso, porque eles já estão na porquinha Pepa. Então, as gerações evoluem e você perde, ou ela não está rindo. Então, voltando, e continua não rindo. Ó. Então, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender do conhecimento técnico-científico. Então, a obrigatoriedade do perito. Então, o conhecimento privado do juiz, mesmo que ele seja médico, ou dentista, ou especialista em pneus, ou especialista em cálculo, ele não pode dispensar a perícia. Por quê? Porque a perícia tem que estar sujeita ao contraditório das partes. E aquele conhecimento vai ter que ser debatido entre as partes no processo. E aquelas conclusões, então, se ele disser eu sei, é porque é, você não pode debater. Então, ele é obrigado a chamar um perito, e o perito deve ser uma pessoa legalmente habilitada. Os códigos anteriores falavam, ou concurso universitário, tiraram, agora legalmente habilitado. Se a lei diz que aquela pessoa deu um grau para aquela pessoa, ou legalmente ela está habilitada, ela pode fazer um laudo. Tinha um caso lá, nós julgamos lá no TRF, e eu fiquei vencido, e eles estavam certos, a desembargadora Margaret Thompson. Um juiz de Florianópolis julgando uma ação em que o IBAMA impediu a implantação de um condomínio fechado porque tinha um rio no condomínio. O juiz, Dr. Júlio Schatzschneider, foi lá e disse, olha, estive lá com as partes, com o Ministério Público, com os advogados, e lá não tem rio nenhum. Então o Ministério Público está errado, julga improcedente a ação civil pública, porque lá não tem rio. Aí o Ministério Público disse, não, mas o senhor não pode dizer isso. Isso aí é conhecimento privado, o senhor tem que fazer uma perícia. Ele disse, mas um juiz não consegue ver, e as partes se tem um rio numa área ou não. Rio é um rio, tem rio ou não tem rio? Bom, e aí no julgamento o tribunal, e depois foi confirmado pelo STJ, entendeu que esse tipo de conhecimento tem que ser afirmado por um perito. Porque é uma área técnica, é uma área que exige um conhecimento, porque você pode ter um rio
que só aquele rio só funciona, entre aspas, em uma época do ano, quando tem chuva, quando tem alguma coisa, quando tem um desgelo, quando tem alguma coisa. Então, aí o juiz depois brincou comigo, disse, olha, já que o senhor mudou minha sentença, eu quero aposentadoria por invalidez, porque eu não consigo ver se tem um rio no lugar ou não. Eu disse, não, é que de acordo com o novo código, o senhor tem que... Enfim, o conhecimento privado do juiz, e esse vai ser um momento importante de debate, porque em alguns casos a perícia vai encarecer um processo, obviamente, e em alguns casos a dificuldade do juiz e do advogado é decidir qual o perito para aquela área. É um geógrafo? É um geólogo? Porque essa questão, a dicção legalmente habilitado, vai exigir, como nós já vemos em alguns processos, que tipo de engenheiro você vai precisar, que grau de conhecimento vai precisar para aquela área. Né? As perícias, aquelas que exigem antropólogos, as perícias que exigem, enfim, principalmente na área ambiental, nós temos muita divergência. E o juiz vai ter que decidir daí qual perito vai ser a dificuldade. Qual perito para aquela área? Um geógrafo, um biólogo, enfim, poluição também, que tipo de perícia vai precisar com essa nova exigência do código. Aí a prova, o juiz, também o código, mais uma possibilidade do código. O código me permite que as partes, e essa questão da convenção processual, o novo código, ele permite muitas convenções das partes sobre matéria processual. Um espectro muito grande em que as partes podem fazer acordo. E não está aqui ainda, né? Mas as partes podem chegar e dizer para o juiz, olha, nós já temos um perito que nós dois confiamos e nós queremos esse perito, tirando do juiz essa margem de decisão sobre qual perícia. As partes já confiaram naquele perito. E a perícia pode ser também simplificada. Trouxeram aquela ideia de você apenas inquirir a perícia, o perito na audiência sobre aqueles fatos, dispensando toda aquela questão de quesitos, laudos, uma perícia simplificada com inquirição pelo perito na audiência. Eu fiz isso uma vez e perguntei para o perito lá, o paciente se locomove bem? Ele, longe da observação médica, sim. Como assim? Não, que quando ele está aqui, ele chega se arrastando com a ajuda da filha. Mas quando eu olho aqui do 8º andar, ele atravessa a rua, sobe na bicicleta e vai embora. Então, a pergunta do perito foi esclarecedora. Longe da observação médica, o cara se locomove bem. Mas presença do médico, ele está doente, incapacitado para exercer as suas funções de auditor do Tesouro Nacional. Bom, o laudo pericial deve conter. Então, agora entramos na parte do juiz guardião da prova, relacionamento do juiz com a perícia. O método utilizado, que é o que nós, então, nunca vamos olhar num laudo. Foi utilizado o método tal. Se você for olhar os exames de saúde, ele diz lá, método utilizado aqui para o método tal, assim, assim e tal. Aquele método vai permitir que você procure, que você vai buscar, que você pergunte para um outro perito se aquele método é utilizado, é importante ou não, se aquele método é aceito ou não, se é ultrapassado ou não. Se você for no dentista cada 5 anos só, você vai ver que cada 5 anos muda totalmente a forma com que os medicamentos e as maneiras, as formas, os métodos que são tratados as mesmas doenças. Aquele remédio que você usava lá, que a tua avó dava, melhor infantil, aquelas coisas não se usam mais. Ou seja, alguma coisa mudou no mundo científico. Então, essa primeira parte, indicação do método, para nós, é importante que nós vamos verificar, o advogado e o juiz e os especialistas indicados pelas partes, para começar um debate por aí, antes da conclusão final. Segundo, aqui a aceitação geral, aquele critério, predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento a qual se originou. Então, esse é o primeiro que a gente podia dizer, não, então o código não fez novidade nenhuma. E aí vem, então, a parte que o juiz deve dizer. O juiz apreciará a prova, de acordo com os 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado. Então, para a parte da doutrina agora, nesse levando em conta, exige que o juiz também vá não só se servir das conclusões, mas ter que explicar para as partes, primeiro, por que está adotando a perícia, que aquele método está aceito pela maioria da comunidade, que nenhum advogado nas partes impugnou o método, o advogado vai ter que impugnar, dizer, esse método aqui está furado. O assistente técnico, então, assume um papel importante, porque ele vai poder trazer não só conclusões, mas ele pode demonstrar
os assistentes técnicos das partes, que aquele perito está defasado, e isso é muito comum. Nós temos em todas as áreas pessoas defasadas. Né? Se eu for para o direito penal hoje, eu estaria defasado. Você fica 5 anos fora de uma área, está defasado. Né? E, então, esse é segundo a doutrina, é o que introduziu no nosso direito a obrigatoriedade do juiz guardião da prova. E do juiz também fazer a sua argumentação e o método que ele está utilizando e por que escolheu aquele laudo, demonstrando que aquele laudo é rígido. Então nós estamos abandonando aquela aceitação geral que o código faz, mas também nós estamos fazendo a remissão à aceitação geral, mas também exigindo que o juiz tenha essa valoração da perícia à luz do método efetivamente utilizado pelo perito. Portanto, segundo assim, o que a gente podia dizer, o juiz não vai, aquilo que a gente vê muito, né? O juiz geralmente diz assim: a perícia foi feita pelo expert, da confiança do juiz. Isso não vale mais. Claro que dá tua confiança, sim, mas isso não vale mais, não é mais um argumento aceitável. Porque o código exige que você ingresse na metodologia do laudo e que explicite para as partes que, enfim, e responda aquelas questões, e o perito, inclusive, sobre por que aceitou aquele laudo ou não. Ainda, se o método, naquele caso de julgamento, aquele método é válido, quais são as taxas de erro? Qualquer ciência, qualquer área do conhecimento tem falsibilidade e testabilidade das amostras. Taxa de erro, revisão pelos pares, com publicação. Nós temos muito isso na área de medicamentos, né? Que nós julgamos lá no tribunal, que os medicamentos, as pessoas têm lá uma lista, elas têm lá a lista da Anvisa, ela tem lá as listas dos laboratórios, os medicamentos que o governo fornece, e sempre aparece alguém que foi lá descobrir um medicamento que está em teste em algum país do mundo e que aquele medicamento, para o caso dele, seria adequado e que custa R$500 mil. E o problema naquele caso é que ele traz os laudos dizendo que para as pessoas que foram aplicados aqueles medicamentos, para aquelas pessoas funcionou. E o juiz então fica naquele dilema. Porque uma perícia dessa seria muito cara, ele não pode esperar. No caso de Itaipu lá, a influência de Itaipu no meu humor, né? no lago, da chuva e na seca, eu vou demorar às vezes 30 anos para chegar a uma conclusão se o lago de Itaipu mudou ou não o clima da região. E às vezes não pode esperar o processo, então tem a sua marcha. Então, o juiz vai ter que ter toda essa lista de coisas que ele vai ter que demonstrar na sua decisão. Para convencer as partes, não basta só o argumento de autoridade. Isso aqui, logicamente, eu nunca fui falar para os juízes, tá? Isso aqui eu estou falando para os advogados. Para os juízes eu não vou dessa aula aí, essa manifestação. Outra coisa, que o juiz também deve estar atento segundo aqueles acordos. Os equipamentos, instrumentos e produtos empregados. Onde funciona o laboratório? Quem são os profissionais que manipulam aquilo? Eu, por exemplo, eu sou formado em patologia clínica. Todo mundo que estudou na década de 80 tinha que escolher uma habilitação lá no 2º grau. Quem lembra? Então o que tinha no 2º grau? Tinha patologia clínica, desenho arquitetônico, quem mais? Eletrônico, o cara talhado para eletrônica. Eu tinha que escolher entre eletrônica e patologia clínica, que é trabalhar no laboratório. Eu escolhi a área que eu entendia mais, patologia clínica. Alguém tem outro curso de desenho arquitetônico? Hã? Química, olha aí, ó, desenho, olha aí, ó, já tem um perito aí para a gente precisar. Então, porque o governo criou naquela época o ensino profissionalizante. Então, todo mundo fazia o 2º grau com alguma matéria agregada. Então, equipamentos, instrumentos e produtos empregados. Pegou um laudo, esse laboratório é confiável? Tem reclamatório trabalhista do laboratório? Os funcionários trabalham bem, ganham bem? São formados, não são? Quem que manipula? Usam luva, não usam luva? Teste e protocolo de segurança são atendidos? A pessoa ali pega, amostra direitinho do sangue, pega, isola, lava a mão, guarda, e pega outra. As etiquetas lá a etiqueta no exame de sangue lá e a mesma, não trocaram ali as etiquetas? Nós já julgamos vários processos na Justiça Federal de falsos positivos. Você dá notícia para o cara que ele é portador de HIV, ele chega em casa, conta, a mulher foi para fora de casa, enfim, outros assuntos dramáticos assim, e aí depois o cara descobre que foi um erro. Lá no laboratório do Hospital das Clínicas de algum dos estados aí, alguém deu o laudo errado, alguém fez a perícia errada, alguém trocou a amostra e a pessoa teve um diagnóstico errado. E aí, lógico, tem que indenizar, né? Mas tem todo esse problema. Assim também,
em investigação de paternidade, enfim. Por quê? Porque o método é bom, a ciência é boa, mas o ser humano que atua na confecção daquele laudo, cadeia e custódia dos objetos submetidos à perícia. Onde é que ficam aqueles instrumentos? Onde é que ficam como é que é a coleta? Como é que é transportado o material dali até o laboratório? Como é que você... Tinha um caso em Santa Catarina muito famoso. Alguém queria provar que um posto de gasolina, as águas daquele posto de combustíveis que lavavam os carros ia parar na Lagoa da Conceição. Foi feito todo um estudo e se chegou à conclusão que efetivamente iria parar. Mas antes passava numa outra lagoa e depois chegava lá. Mas uma perícia demorou assim 6 meses. E se chegou à conclusão que efetivamente o que você soltava ali, o corante, chegava lá. Mas os primeiros 2 laudos não conseguiram demonstrar. Por quê? Porque as amostras foram colhidas em épocas erradas, porque, enfim, toda aquela parte não foi bem... E às vezes essa colheita, essa perícia, ela, no processo administrativo, ela é complicada, porque quem faz essa perícia ali é a autoridade, do IBAMA, do IAP, ou do Ministério do Trabalho, enfim, aquela pessoa ali, o servidor que vai fazer. Ele chega ali, constatou tal coisa e multa. Ele foi lá, combustível adulterado. Cabe ao advogado, daí, o trabalho de tentar desmontar aquele laudo. Demonstrar que o laudo foi feito na hora errada, no dia errado, com temperatura errada, com muito trabalhoso. Uma coisa que nós não estamos acostumados, como eu disse no começo, nós gostamos muito da teoria jurídica. Superada a questão fática, aí nós entramos, geralmente, porque é a nossa área. Teorias isso, subjetiva, Calamandré, Carnelotti, Viering, etc. E Lênin Streck, tudo é válido. Então, refutação, tem que ter um momento lúdico, né, da refutação dos argumentos contrários. Também o juiz, agora, segundo essa, né, nova concepção, o parecer do assistente técnico, do especialista, do assessor ali, das partes, o juiz também vai ter que estar atento ao que eles alegaram sobre o método e refutar na sua sentença o que eles disseram. Olha, o perito diz que esse método não está utilizado. Não é verdade, isso aí eu coloquei um despertador aí. Então, a refutação dos argumentos na sentença, de modo a demonstrar todas aquelas dúvidas sobre o laudo foram suportadas. Agora, então, é a parte final, que é um momento muito esperado por todos. O que é o fator Kozinski? O juiz Kozinski é o juiz que julgou aquele caso Daubert que não deu a indenização lá para aquela família Daubert. O juiz Kozinski, então, era o desembargador lá do TRF deles lá, dos Estados Unidos, que a Suprema Corte deu um cascudo e mandou ele reaparecer a prova. Então, ele fez um artigo. Ele disse, a Suprema Corte disse que eu estou utilizando uma questão ultrapassada, que é da aceitação geral, e que eu tenho que ser o guardião da prova, que eu tenho que ser mais atento, que eu tenho que ser mais cuidadoso, e o juiz tem que entrar, então, no cerne da prova e examinar o laudo com todas as suas nuances. E ele disse, então, que se você já que você está nessa seara, então, então é para questionar o perito. Então vamos falar a verdade, ele diz. É muito diferente você buscar um estudo que é feito, que já o profissional está estudando nesse momento em algum lugar alguma questão. A influência, sei lá, do adoçante que você toma todo dia na tua saúde. Então ele está fazendo um estudo e chegou a uma conclusão, que ele já publicou e está numa revista. Uma coisa é você chamar aquele perito que fez um estudo para um caso genérico e ele vai só trazer para o juiz um laudo de uma coisa que ele já estudou. Outra coisa é você fazer uma perícia ad hoc, uma perícia para aquele caso. Porque aquele perito não vai ter aquele tempo que você precisa. Às vezes você precisa 2 anos para chegar a uma conclusão. E o que é o problema do perito? O perito tem que apresentar um laudo para o juiz no prazo. Então ele diz isso. Então, já que é para a gente falar, existe também os conflitos de interesse. O juiz quer que faça a perícia em 90 dias, em 40 dias, em 30 dias. Então, essa perícia, ela também, esse fator positivo, você tem que desconfiar do laudo que é feito pelo perito para o caso concreto. Porque o perito, como ser humano, como pessoa, ele também, lá no fundo, ele está torcendo por alguém. Né? Ele está torcendo, o laboratório e o cidadão lá, geralmente o cara está torcendo contra o laboratório pode pagar,
Então o perito também tem o seu viés. O perito também tem a sua carga humana, e o perito tem perito até que é meio assim, ousado. Ele já se mete a julgar a causa. Ele já diz assim, 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 e já fala assim, porque nem foi perguntado. Ele já vai, já aproveita e já decide. Eu acho que o cara, não é assim? Ele já vai e já diz tudo. Então tem o perito assim, o perito entrão. Ele já diz, eu já diz, não, eu vou fazer assim, não me tira o meu trabalho aqui, vamos, né, não tira o trabalho do advogado. Então, esse fator Kozinski, ele diz é isso. O juiz, já que você está vendo o laudo, já que você está dizendo, está entrando no método, veja também as ligações do perito com as partes, com o mundo científico, com o juiz, como é que é a postura daquele perito. É muito comum, eu brinco, né? Quando tinha um caso que nós julgamos, o problema de quem dá aula, o problema de quem escuta a palestra é o seguinte, o cara vai ficando velho, sempre tem um caso que ele tatuou, que ele quer contar, né? E por isso que os alunos não aguentam, né? Aqui não estou entre alunos, lógico. Mas eu vou contar um caso que foram feitas 7 perícias antropológicas numa área, e na 7ª chegou à conclusão que era uma área indígena. Ou seja, os peritos foram fazendo laudo até aparecer um dizendo, aqui é uma área indígena. Era do lado da BMW em Santa Catarina. Então, na 7ª perícia, não, realmente é área indígena. Mas precisaram de 7 perícias, porque as 6 anteriores não era área indígena. Então, alguma coisa está errada. Ou seja, aí na 7ª perícia, o advogado lá, dos proprietários, disseram, olha, doutor, esse perito ele já fez 15 laudos no Brasil inteiro, e todos os laudos dele sempre é área indígena. Tem alguma coisa. Fator Kozinski, ou seja, é o perito que se chama para aqueles momentos difíceis. Só estou precisando de um perito bom aí. Estou precisando de você. Vamos buscar aquele cara que esse cara é quente. A perícia dele já dá aqueles títulos. Alguém lembra daqueles títulos da dívida pública que tinha numa época, na década de 80, que as pessoas já vinham com o laudo dizendo que era autêntico. Era tão quente o título que já vinha com o laudo. Esse título é... Aí, os argumentos que nós usamos tradicionalmente no direito brasileiro, e que, segundo o novo código, que nós vemos muito nas sentenças. A perícia é feita por profissional de confiança do juízo. Bom, isso não é argumento para você aceitar a perícia. Eu até uso isso também, eu estava lendo, vou tirar agora a partir de amanhã. Mas lá no meu acordo você está lá, olha, a perícia profissional de confiança. Não, tem que mudar a argumentação, porque o código já não exige isso, seja confiança ou não. Ele exige que você diga o método é adequado, o perito é legalmente habilitado e tal. O juiz é destinatário da prova, também consta sempre nas sentenças. É verdade. Mas o advogado também é, porque ele vai debater sobre aquele laudo. Então, não é argumento. A matéria está sujeita ao livre convencimento. Não. Sim e não. Não. Tem que ser um laudo demonstrando alguma situação que se quer comprovar no processo. E também gosta da confiança do juiz. Aí, a importância da audiência, para que às vezes o juiz possa ouvir os três técnicos ali de uma área. Isso eu vejo muitas perícias, os peritos se entendem ali, conversam e chegam a uma conclusão. A segunda perícia, que o código prevê, né, se a primeira perícia não tiver boa, e quando as duas perícias, como nós temos muito, né, nos casos das 7 perícias da área indígena, não teve problema, porque era 6-1, então, mas nesse caso aqui, a perícia desempatadora, que é uma sugestão. Você tem 2 perícias, uma num sentido e outra no outro, uma terceira perícia poderia resolver. E, logicamente, sempre o juiz tomando os cuidados com relação ao... Aqui não tem nada a ver com o assunto. Aqui o meu professor. O juiz não está autorizado a decidir com base em conhecimento científico que a esmo, diletantismo, consulta na internet ou formação complementar própria venha obter ou dispor. E aí entra, então, o juiz vai lá dar uma jogada no Google e chega à conclusão que aquilo ali está... É quente mesmo, esse perito é bom, eu fiz aqui a pesquisa e esse problema acontece isso, na rodovia tal, número tal, não tem placa, etc. Então, esse também uma tendência que nós temos, porque todos nós temos excesso de informações, embora a gente não saiba trabalhar com informação, e a gente tem um manancial de informações e é comum, então, que o juiz vai buscar. Eu já vi casos assim, por exemplo, alegarbas que o prefeito de Rio do Sul recebeu dinheiro da Rede Ferroviária Federal e não restaurou a estação de trem da cidade. Se você vai lá no Google, coloca assim, Estação Histórica de Rio do Sul. Você vai lá, está a foto dela inovada. É uma prova. Você tem que submeter aquilo ao contraditório. Então, essa é uma tendência muito grande do juiz ter esse conhecimento e trazer isso para o processo, mas sempre tentar submeter
ao contraditório das partes. E aí, lógico, o lado, como tudo na vida, né? Qual é o lado não desejável desse tipo de discussão da perícia? É que nós vamos ter, mais uma vez, aquela parte que tenha mais condições de fazer um laudo adequado, um laudo, demonstrar que tem um laudo, fazer um laudo com mais rigor, ela vai ter uma posição no processo de supremacia, porque ela tem condições de contratar um bom laboratório, de fazer uma perícia adequada, ou de trazer um profissional muito mais qualificado, às vezes, que o período do juiz, que nós sabemos quando quem atuou no interior, às vezes tem que implorar para alguém fazer uma perícia lá, porque ninguém quer fazer, ou você não acha alguém que se dispõe. E o juiz também tem que ter uma postura de modéstia diante da prova, uma certa humildade, né? Olha, estou aqui diante de uma área que eu não entendo, então vou tentar ler esse laudo aqui, tentar entender, tentar ver o que as partes disseram e estar aberto às conclusões e abandonar um pouco daquele conhecimento que ele acha que tem, porque às vezes a gente tem o conhecimento como leigo, como eu falei no começo da centelha asiática, ou do cogumelo do sol, ou da barbatana de tubarão, ou da óleo de coco, chia, o que mais que tem lá? Centelha asiática. Então, assegurando um contraditório efetivo sobre os fatos, ele vai esclarecer os debates. Aqui só, concluindo aqui, então, essa nossa... Por fim, que é o tema mais polêmico. Assim, polêmico. O novo código, no artigo 485, inciso 7º do CPC, segundo a doutrina, Teresa Rudalvin, se você, depois de julgada a causa, transitado em julgado, se você consegue um laudo de que aquilo que foi julgado não tem nada a ver, que aquele laudo está errado, que aquilo não era a melhor ciência, seria cabível ação rescisória como documento novo para propor uma nova ação. Isso é uma coisa que ninguém vai gostar, né? Mas é o que a doutrina está dizendo. Se você disse uma coisa, naquele momento foi julgado daquele jeito, você tem acesso então a um novo laudo, a um novo estudo dizendo, olha, esse laudo está errado. Esse laudo ele é fake, ele não tem nada a ver, ele está ultrapassado, ele não corresponde à realidade. Aí você vai, com um novo laudo, você poderia propor uma rescisória. Não tenho opinião formada a respeito, mas é a posição da doutrina, entre outros, o professor Medina, Teresa Rudalvin. Então, é uma coisa em aberto. Claro que traz um pouco de segurança jurídica, mas como você se baseou numa conclusão científica, sujeita a um método, e depois se descobre que aquilo não era verdade, você teria que ter essa abertura para rediscutir o assunto. Claro, sempre com os problemas dessa insegurança da rescisória, que hoje virou quase regra também, né? Rescisória, todo mundo gosta de rescisória. Você já contrata o advogado, tem que fazer para os recursos e para a rescisória, já para a defesa da rescisória. O advogado tem que estar atento. Então é isso, meus amigos. Espero ter dado, assim, fazer uma contribuição. Agradeço muito a atenção. Eu gostaria, se mais nada, de registrar aqui a presença do nosso ex-presidente, Carlos Eduardo Rapner, e saudar todos os nossos conselheiros e também diretores que se encontram presentes nessa noite. Agradecer e dizer, na verdade, que nós estamos, o Instituto dos Advogados do Paraná, sempre de portas abertas para debater todas essas questões. E antes que a gente possa iniciar exatamente o debate, eu gostaria também de chamar a atenção justamente para o fato de que neste ano nós tivemos aí a apresentação de pelo menos 3 palestras que eu me recordo recentemente, e cada uma delas indagando a respeito das inovações do novo Código de Processo Civil e justamente demonstrando, doutor Fernando, a semelhança que nós temos com vários institutos do direito inglês, do direito norte-americano, com esse direito consuetudinário que acabou interferindo, especialmente nessas questões que dizem respeito à prova, né?
eu me recordo que uma das grandes diferenças que nós tínhamos justamente com relação ao direito norte-americano era o fato dessa liberdade que as partes tinham justamente de fazer a produção das provas. E justamente o fato de que dificilmente um perito judicial era chamado para a maioria dos processos nos Estados Unidos, porque era muito comum que as partes já trouxessem as suas provas e o juiz, na verdade, juntamente com as provas, fizesse essa avaliação daquilo que foi trazido. E aí, para uma questão ou outra, que fosse eventualmente discutido alguma questão que eventualmente fosse relevante. Também trago aqui em consideração da sua exposição o fato de que hoje na arbitragem se busca muito mais a verdade do que as teses jurídicas, né? A questão hoje ela passou a se buscar efetivamente a verdade real para se compreender o fenômeno e depois eventualmente tentar buscar um determinado julgamento. Eu vou então abrir para as questões que eventualmente nós tenhamos. Eu só gostaria de, evidentemente nós temos uma regra aqui na casa de que essas questões sejam breves, para que a gente possa, na verdade, permitir para que todos possam fazer os seus questionamentos. Está funcionando aqui? Tá. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o doutor Fernando e enaltecer a presença do Poder Judiciário na sua pessoa no Instituto dos Advogados. A nós é motivo de júbilo poder escutar um pouco das reflexões que a justiça nos traz e confrontá-la com a experiência que a advocacia nos impõe no dia a dia. Quero também manifestar pessoalmente a alegria de ver o Poder Judiciário preocupado com os aspectos da prova, no momento em que nós estamos muito assustados com certas tecnologias que nos impõem a massificação da justiça e que devem, em princípio, trazer consigo um resultado idêntico no Poder Judiciário, porque os julgamentos, em princípio, de causas repetitivas vão exigir que essas soluções acabem vindo. Mas perceber o cuidado com a prova é algo que nos agrada. Mas eu gostaria de pontuar, o senhor falou a respeito do direito americano, não é? E uma das coisas que os filmes americanos nos inspiram é o respeito que as partes e os advogados têm pelo magistrado. Ali está uma pessoa, nos condados, eleita pelo povo, em outras circunstâncias, mas há o respeito absoluto, o que significa que a sociedade entrega na pessoa do juiz uma responsabilidade enorme. Quando falta tudo, ali está o juiz para resolver praticamente com o olfato. O juiz ele percebe o caso, ele sabe o que ele está vendo, ele sabe o que ele está julgando. O Brasil, infelizmente, padece um pouco dessa situação. Mas eu continuo acreditando que sobre os juízes deve recair essa difícil e complicada tarefa de julgar. E para muito além da limitação imposta pelo Código de Processo Civil. Há a regra da experiência, ela é criticada, ela é dita, mas como é fácil quando isso é o caso técnico. Agora, por exemplo, né, e essa é o único comentário que eu peço, para poder enaltecer a tarefa do julgador diante da prova. Imagine-se um julgamento a respeito do uso regular ou irregular de verbas pela Lei Rouanet. Isso é arte ou não é arte? O senhor disse que não pode julgar porque não, a inspeção judicial fala do sentido. O senhor disse, eu não posso ver lá se tem um rio ou não tem um rio, eu preciso de um perito, mas é sentido, um ou mais sentidos, essa é a ideia da inspeção judicial. Mas vamos falar da arte. Foi ou não foi bem aplicada a verba? Isso que está sendo visto aqui, das pessoas desenvolvendo uma determinada atividade de difícil gosto, não é? Mas que foi financiada por recurso público, não é? Aquilo é arte ou não é arte? Eu preciso de um perito. O perito vai dizer que aquela situação, que a uns soa grotesca e a outros soa como se fosse expressão legítima da arte, o juiz tem que decidir.
O juiz vai usar um critério aberto, uma cláusula geral, uma cláusula aberta, um conceito de aceitação geral e que é próprio dele. Ele vai ter que dizer, isso aqui não é arte nem aqui, nem na China. Ou isso aqui é arte, a despeito de desagradar alguns ou não. Mas segundo a consciência do magistrado, e essa é a expectativa que a gente sempre tem, que o respeito ao magistrado, ao direito dito de dentro do tribunal vale muito. Então, eu gostaria assim, de provocá-lo no sentido de, quando acaba esse limite do Código de Processo Civil e quando começa a experiência de 30 anos, que a comunidade deposita nos bons, e graças a Deus Vossa Excelência está entre os deles, entre os bons juízes que seguem entregando a boa justiça no Brasil. Essa é a minha consideração. Bem, professor, eu agradeço muito a sua intervenção. O grande, em casos, né, como eu disse no começo, em casos criminais a tarefa é mais difícil, né? Porque, enfim, as consequências são mais notáveis, são mais impactantes. O que, pelo menos, eu cansei de dizer coisas assim, que decidi, estou falando aqui pensando alto, em muitos casos você lê a prova na segunda-feira e se convence num sentido, e quando você vai ler na sexta, se convence no outro sentido. Porque a situação realmente é limítrofe, e nós temos também, isso é uma coisa que nós percebimos aqui, né? Eu quando fiz faculdade na década de 80, nós tínhamos alguns juízes e que eram mais reservados, que raramente se encontrava, e tinha um lado que nós não gostávamos, que nós queríamos um juiz mais participante. Mas o juiz hoje, ele também, claro, como todo ser humano, ele gosta de ser reconhecido, de ser elogiado. Então nós temos um pouco disso hoje, do juiz, né? E no Supremo a gente vê isso. Da TV Justiça, e mudou totalmente, né? No nosso tribunal mesmo, tem colegas que quando tem alunos assistindo, ele faz um voto de 50 minutos para acompanhar o relator. Isso é humano, porque os alunos estão assistindo, ele quer dar uma aula. Eu sempre digo, você está dando aula para os alunos ou para nós? Porque eu sei o que é princípio da legalidade onde ele está. Não precisa dizer a legalidade começou na Magna Carta. Então, essa proximidade do juiz com a opinião pública, isso tem um lado ruim, porque ele quer ser bem tratado. Ele teria, em alguns casos, teria que tomar uma decisão diversa. Mas ele daí busca ouvir o que todo mundo diz. E daí ele começa a decidir por um critério majoritário. Começa a buscar, né, um critério. Nós vamos lembrar aqui do caso, não tem nada a ver com o assunto, né? Assim, tem e não tem. Lembra do caso Collor? Que o Supremo absolveu. Na matéria criminal lá, o Supremo disse, não há prova. E a nação inteira esperava, queria sangue naquele momento da vida nacional, e o Supremo disse, aqui não tem prova de nada. E era um outro Supremo, né? Não estou criticando aqui o Supremo, era um outro Supremo porque era Nery da Silveira, pessoas de uma outra época não estavam nem aí, porque ele entrava ali no carrinho dele, ia para casa e não ia ver ninguém nos próximos 15 dias. Não ia dar palestra, não ia fazer nada, não tinha aquele impacto, era um outro momento. Então, me parece assim, tem um efeito do juiz está muito associado com a comunidade. Isso é assim, ele está procurando muito aceitação e o judiciário procura essa legitimação cada vez mais. Agora, por outro lado, em alguns casos, com o passar do tempo, você vai ficando mais cuidadoso. Eu quando eu assumi a Vara Federal de Maringá, em 1993, eu era um juiz criminal muito mais rigoroso. Qualquer sacoleiro era 2 anos, 5 meses. Era um negócio, o que esse cara está trazendo em cima da cota? Hoje, no máximo, ia dar uma chamada, o cara dizer, cara, larga essa vida, vai fazer outra coisa, pô, vou tomar, que eu posso... No máximo, assim, pô, coitado do cara, sabe, você não... É isso. Eu lembro lá de uma senhora, doutor, eu fiquei presa com uma mulher que matou o marido, eu sou só, dona, todo mundo quer matar o marido, só aquela coitada foi até o fim. A senhora não, ela não é o seu problema não está ali, mas a senhora vai ser solta, fique tranquila. Só que esse dano não tem como reparar. Eu acho, então, que nós temos que privilegiar. Aí entra um pouco também nós temos 2 sistemas, né? O sistema... No sistema, nos outros países, o juiz é um senhor, um advogado, com 50 anos, né? E aí se transforma em juiz. Vai lá e nomeia aquele cara juiz. Então ele é um cara que tem uma vivência. Aqui nós temos um jovem que termina a faculdade, faz lá os 3 anos necessários e assume a magistratura. Então, e ele não tem aquela experiência. Tem coisas que vem te contar, você diz, putz, mas ele não cola, né? Então você estava morando nesse lugar há 40 anos, ninguém te cobra aluguel e você não é o dono.
É estranho, pô. Nunca me deixaram morar de graça em nenhum apartamento. Um exemplo. Então tem coisas que não colam, né? Mas aí nós temos que ter bem presentes, né? Então a prova, o juiz vai ficando mais exigente, né? Meu filho chega em casa, meu filho nunca aconteceu isso, mas eu tinha um colega no tribunal. Meu filho saiu da universidade, 11 horas, e se distraiu e bateu o carro. Disse, colega, me desculpe. E é que você é muito jovem. O teu filho saiu, bebeu todas, chegou em casa e contou para você que saiu da universidade e no caminho bateu. Provavelmente não aconteceu isso, mas não é verossímil, máximas da experiência. Provavelmente, ou estava no celular, ninguém bate o carro do nada, mas são o desenrolar da vida vai trazendo essas... E aí entra a questão do juiz experiente. Por isso que nós não adianta a gente reclamar da questão entrando aqui um pouco, né, dos precedentes também, que se você julga, nós julgamos hoje 300 processos na nossa turma ali. Como é que você vai fazer precedente julgando 300 casos, né? Então, tem uma outra característica, que é da nossa sociedade, do juiz e todos. Ninguém mais ouve ninguém. Porque como você tem muita informação, você não tem paciência. Então, o processo eletrônico tem esse problema. Nós lá, quando você abre a tua caixa de e-mails ou abre o teu WhatsApp, alguns você já deleta pelo remetente. Fala a verdade. Certo? Não é isso? É verdade. Então, por que o juiz não vai fazer isso? Eu abri meu computador. Se eu abrir meu computador agora no EPROC, tem lá decisões para o Dr. Fernando assinar. Deferindo a liminar, 10. Indeferindo, 2. Pô, disse, bom, as deferindo, beleza. O segurado vai ficar feliz, então eu posso ser mais generoso, não vai ter muita crítica. Indeferindo a liminar, vou dar uma olhada, mas aqui estou negando um negócio para uma pessoa, aqui é um negócio mais sério. Estou falando aqui, né, que a cabeça começa a trabalhar com algoritmos, né? Então o pessoal do INSS não gostou, porque como é que o senhor faz? Olha, o laudo é importante, mas chega um cara ali, tem 64 anos, vou aposentar esse cara. Mas como? Vou ver. Mas tem que aposentar. Mas por quê? Porque é brasileiro, né? Já viveu, já passou da média ali. Assim, embora a gente não admita, a nossa cabeça começa a criar algoritmos. E o juiz começa a criar também. Então, na hora de examinar a prova, na hora eles começam... E o juiz também, hoje nós temos também o juiz ativista, né? Aquele juiz que está lá na Federal sendo doutrinado, em qualquer universidade, ele vai sair de lá um dia. Porque isso que eu digo sempre. Eu fui lá em Santa Catarina, lá é o berço do direito alternativo, né? O Vará e tal. Eu disse um dia, vocês estão reclamando dos juízes criminais. Só que vocês diziam que o juiz brasileiro só é uma serpente que só pica o pé descalço. Agora, eles estão pegando todo mundo. Só que estão fazendo como vocês diziam. Só por ser rico o cara está sendo condenado. É o contrário, porque o juiz é doutrinado. Então o juiz não pode ser ativista, tem que ser um pouco longe dessa atividade. E isso é uma coisa que nós não estamos conseguindo isolar. Nós estamos tendo, assim, ideologias dentro da justiça e isso eu não gostava, assim, eu sofri, assim, fui muito criticado porque eu dizia assim, o juiz tem que ser neutro. Aí, não, mas não existe pessoa neutra, todo mundo tem que ter a sua corrente política. Tudo bem, mas se você admite que ele tem a corrente política, então ele vai atuar politicamente. Então esse é um problema. Nós temos alguns chavões, algumas coisas assim que, e logicamente, né, se você manda parar um empreendimento, a usina de Belo Monte, quem que ficou conhecido? O juiz que parou Belo Monte ou que o liberou? O que parou ficou famoso, porque ele tentou parar uma grande hidrelétrica. Então, às vezes, o que vai no Conselho da Opinião Pública é mais... Então, eu acho que tem essa dificuldade. Nós temos que criar uns mecanismos para isolar essa... E no Supremo é mais difícil, porque o Supremo, na verdade, tem toda uma questão, né? Uma corte de superposição, na verdade, é uma elevada magistratura, e aí sim tem que estar atento com a opinião pública, e, enfim, até porque é uma pessoa muito mais sensível às críticas. Mas, em alguns casos, o juiz vai sofrer muito para decidir, porque vai, enfim, buscar uma prova que não existe. Aí ele vai ter que usar um pouco da sua experiência, da sua... Né, quando a pessoa está na tua frente, você sabe que a pessoa está mentindo, né? Rosemaria, você sabe, mas como é que eu vou provar que esse cara está mentindo? Vou deixar, assim, vou tentar, né? O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim dar uma força pro Zé, né? Ele quer se aposentar? Não pode. Eu já perguntei, o Marcelo riu isso. Disse, o que o senhor veio fazer aqui, seu fulano? Olha, doutor, eu vim dar uma força pro Zé, né? A gente trabalha junto, ele quer se aposentar, então... Eu disse, não, na verdade o senhor veio aqui para colaborar com a justiça, o senhor conhecia o Zé e ele trabalhou com o senhor lá na cervejaria Brahma de 78 a 80.
Ah, então, isso ele trabalhou. Então tá, mas o senhor não veio dar força para ninguém. Então, mas e isso é uma coisa que a gente não gosta, porque a produção da prova ela mostra um lado do ser humano, né? O lado do ser humano que você não quer admitir, que as pessoas têm interesse, as pessoas têm, enfim, têm seus anseios, as suas... E eu já vi, né? Eu já vi cara dizendo assim, que tal você é bonito, hein? O meu irmão é professor da PUC, professor de matemática. Eu vi um cara dizer que bonito você, hein? Foi lá na audiência, no seu trabalho e me ferrou, né? Diz que a gente não trabalhava em festa junina. Eu disse, mas escuta, na PUC não tem festa junina, pô. O que eu vou lá e diga que eu via você trabalhando na festa junina? Isso aí é para a escola, né? Professor de ensino, né? Fundamental, não tenho como... Mas assim, bonito você, hein? Boa noite aos colegas. Meu nome é Alexandre Belendo Ravaglio, eu sou advogado, como a maioria que acredita, e também sou perito judicial lá na Justiça Federal do Paraná, aqui na Vara Ambiental, Residuária e Agrária, né? Achamos o cara, então. O que faz a transição entre o meio jurídico e o meio científico. A minha pergunta, doutor, seria no seguinte sentido. Eu já desenvolvi na área do direito, né, quando me formei em direito, um trabalho sobre a importância da prova pericial como elemento decisório nas ações ambientais em que eu atuo, que são ações civis públicas, ações de anulação de ato administrativo de infração de multa do IBAMA, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, a minha pergunta seria a seguinte: o doutor entende como importante, em que pese as suas considerações agora acerca do ativismo judicial, que está tão em voga agora, e seus pormenores, né? Se o doutor entende que a inspeção judicial seria válido para que o juiz, por exemplo, numa causa, vamos supor, por exemplo, um derramamento de petróleo na Baía de Paranaguá, para que ele constate, ainda que não com conhecimento técnico, concomitantemente junto ao perito, aquele dano ambiental. O que eu percebo, não como advogado, mas sim como engenheiro e perito, é que a perícia no Brasil, e isso eu conversei já creio que o doutor conhece, o doutor Flávio Antônio da Cruz. Sim. O doutor Flávio era o doutor Nicolau, algo que nós... Inclusive, eu sou membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Nós discutimos muito lá que a perícia tem que ter um timing. Não adianta, por exemplo, ter um derrame de petróleo hoje e a perícia seja feita em 2022. Sim. O ambiente já está totalmente desconfigurado. Então, uma das sugestões, inclusive, eu gostaria da sua opinião. Eu sou pós-graduando em processo civil pela Escola Nacional de Advocacia e, novamente, será minha temática a importância da prova pericial, porém com outro enfoque. Então, isso que eu gostaria de saber, se seria válido essa inspeção judicial concomitante à produção da prova pericial, inclusive numa produção antecipada de prova, para que a perícia seja feita no timing correto. Então, seria nesse sentido. Eu agradeço a todos, obrigado. Isso é. Agradeço muito a sua pergunta. Por isso que as grandes corporações, as grandes empresas, e é recomendável sempre o advogado esteja presente, porque quando acontece algum evento e que o advogado vislumbre que a empresa será acionada, ele já tem que tomar as cautelas para preservar aquela prova. Porque, em geral, quando você vai verificar aquela situação, já não existem mais as condições. A inspeção judicial é muito importante, né? Embora os juízes não gostem muito de fazê-la. Eu fiz uma inspeção judicial uma vez na Telepar aqui do Paraná. O Ministério Público alegava, teve uma escuta no Palácio Iguaçu. Eu posso contar mais um caso que eu vou contar, coitado de vocês, né? Houve uma escuta no Palácio Iguaçu. O Ministério Público Federal entrou com uma ação dizendo assim: as instalações da Telepar, nem sei se era Telepar, eu sou antigo, né? Mas enfim, era companhia Telefônica do Paranaguá, Cotel. Não, estou brincando. Brasil Telecom. Então o Ministério Público disse: não, na verdade isso aí é comum, porque a empresa aí de telefonia, todo mundo mexe, todo mundo entra. Aquele prédio lá, qualquer um entra e instala grampos lá a qualquer momento. Então foi feita uma ação, eu disse: é feito mesmo? Daí a empresa disse: não, tem todo um controle. Eu disse: vamos lá agora. Vamos lá, chegamos lá, tinha todo um protocolo de segurança, crachá, fotografia. E você abria aqueles armários imensos assim, que faça um grampo aí. O cara não tem nem como saber. Então o grampo não era um grampo da companhia. Foi alguém lá. Tinha um cara que era especialista em grampo, não vou falar o nome para não sofrer uma ação penal, mas ele era um grampista famoso aí, um grampeador. Ele foi lá e ligou lá num fio lá perto do palácio, lá, por isso que ele conseguia aquilo. Ele foi candidato a deputado, depois vocês procuram. Fala que eu te escuto, era o slogan dele.
Doutor Marcelo, o senhor que foi juiz criminal, não podia falar? Foi absolvido. Foi absolvido, então, foi absolvido. Pronto. Hã? Já só me conhecia, então. Mas então, nesse caso, a inspeção judicial foi importante, porque todo mundo foi lá e constatou como é que funcionava. Isso aí é uma prova difícil, porque geralmente o juiz vai lá e não entende nada, né? Então você sabe que tem poluição, mas não. Então é a importância do perito. O perito tem que estar junto e as partes junto para ele constatar que está acontecendo aquilo. Então, mais rápida. Mas é um grande meio de prova, desde que acompanhado pelo perito. Porque mais às vezes, como aquela história do Rio. O juiz fez a inspeção e eu disse, está válido, porque todos concordaram, inclusive o procurador da República, que não tinha um rio ali. E olha, pasmem, depois foi feita uma perícia que tinha um rio. Ou seja, e aí depois foi anulada porque na verdade eram águas pluviais que passavam ali, mas foi toda uma discussão, mas eu sei que o empreendimento não saiu porque depois ficou antieconômico. A parte gastou tanto com laudos que daí só não quero mais nada. Entendeu? Porque o processo, esse juiz Kozinski, ele escreveu um artigo que chama-se A Brave New World. Quem puder procure lá na internet e leia. Que ele diz isso, o problema do mundo nosso, que nós não gostamos de aceitar no direito, é que alguns fatos são inevitáveis na vida e ninguém vai indenizar. São casos, são coisas lamentáveis, são tragédias humanas que vão acontecer e que ninguém vai indenizar. Porque são, enfim, são coisas da vida, coisas que acontecem e que não tem culpado, né? Nos 46 do segundo tempo, a Chapecoense faz um gol e o Coxa cai. Tem um culpado? Pô, tinha que fazer o gol no último minuto. Mas claro, todo mundo ficou feliz porque, né, tem que compensar a Chapecoense e tal. Mas eu estou dizendo assim, pequenas coisas que... Então, a inspeção não é uma praxe, mas ela é importante, ela deveria ser cada vez mais... E o juiz brasileiro vai ter que fazer uma gestão do seu tempo. Ele tem lá, como eu digo, você tem lá, eu tenho no meu acervo lá, 6.000 processos hoje. Eu tenho que saber, né? E aí o computador pode me ajudar. Eu tenho lá 4.000 casos que são singelos. São perícias simples. E alguns casos vão exigir um cuidado maior, uma inspeção judicial, as condições de trabalho, visitar eventualmente um lugar. O cara diz assim, eu trabalho no Porto Paranaguá e as condições de trabalho são péssimas, e eu tenho condições especiais de trabalho. O perito faz um laudo. Era o caso que o juiz deveria chegar e conhecer o local. Porque aí ele complementaria o seu convencimento daquilo, né? E a Receita Federal não atende direito às pessoas. Vou ver se vou lá, pego uma senha, não sou atendido, não atende mesmo. Eu fui lá e constatei na prática. Só um exemplo, não estou dizendo que é assim, não estou dizendo qual receita, não estou dizendo que é aqui. Então, é uma forma também do juiz constatar. Então, é uma possibilidade. A inspeção judicial é melhor que você constata no momento. Só que o juiz tem que tomar as cautelas de fazer uma inspeção com as partes, né? E com o perito para explicar, olha, aqui está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo... Como é que funciona. E tinha lá quando eu era procurador do trabalho, o Banco Meridional fazia as pessoas bater o cartão e continuar trabalhando. Esse é um negócio que não se usa mais, mas se usava. E tinha lá a gente alegou isso lá, o procurador do trabalho, e o juiz falou, é verdade isso, o cara do Meridional, claro, doutor, imagina, hipótese alguma, vamos lá agora. Chegamos lá, todo mundo no cartão batido e trabalhando. Inspeção judicial constatou. Mas, assim, são como é que eu vou dizer isso? O problema é que, assim, nós temos que conciliar. Então, um juiz que tem 6.000 processos, com esse cuidado com cada caso. Então, isso é que é a grande dificuldade. Então, talvez... E o advogado também. Quantos clientes você tem? 1.400 te incomodando? Nada? Então, qual o caso que você vai dar aquela atenção? O custo de uma perícia. Então, esse é o grande problema. E aquilo que nós não estamos... assim, nós fazemos juízos muito rápidos porque nós começamos a pensar muito como um computador, né? Você já complementa os raciocínios sem ouvir a outra parte. Tanto é que geralmente quando você está falando, pode ver, as pessoas que você conversa, quando você começou a falar, a pessoa sabe o que você vai dizer. Ela acha que sabe, mas ela não quer te ouvir até o final. Então, talvez nós vamos ter que regredir um pouco e no processo judicial dizer, olha, tudo isso acontece, mas no processo judicial nós temos que ter um pouquinho mais de paciência para deixar a parte desmontar aquela versão, né? Porque ela está tentando justamente, ela está alegando que aquilo não funciona. E aí o juiz tem que ter um cuidado de não tentar ser cobrado naquele caso, porque às vezes a demora assim. No direito americano nós temos muito advogado, e ele faz a produção da prova, então é mais fácil.
Mas a maioria dos casos que a gente verifica é que às vezes há um descuido na produção da prova naquele momento. Então, 5 anos depois, você nem sabe mais o que degradou o meio ambiente, quem desmatou, quem não desmatou, quem poluiu, quem não poluiu, o que causou dano. Então, mas é muito... Precisamos de bons peritos e de juízes que façam uma inspeção. E aí a produção antecipada para preservar aquela... Tinha um caso muito famoso aqui no Paraná que foi... Mais um caso. Lembra do Dicofol? O secretário, isso é coisa muito antiga, já prescreveu, mas o secretário Osmar Dias da Agricultura tinha os produtores de maçã no interior do Paraná. E saiu uma matéria na revista Isto É, vocês nem sabem o que é isso, né? Isto É não existe mais, ou era a revista Senhor, que usava no Paraná um produto chamado Dicofol na maçã e que aquilo causava dano, que era horrível, que só no Paraná que utilizavam. Foi a Secretaria da Agricultura no interior, numa cidade aí, e aprendeu toda a maçã, fez uma matéria. Detalhe, não fizeram a perícia, não acharam Dicofol em nenhuma maçã. Mas o laudo que foi feito no primeiro pelo técnico achou. Então, e aí depois a empresa trocou uma ação, era Perdigão na época, né? Isso foi em 1984. E aí todas as amostras, e o advogado nesse ponto, a grande tacada. E eu conto isso por quê? Porque eu era o advogado da outra parte. Eu era o Estado do Paraná. E o Estado perdeu a ação por quê? O advogado foi hábil. Quando ele disse assim, olha, doutor, olha, tudo bem, vocês vão enterrar as maçãs, eu quero umas amostras, porque se ela está envenenada, então eu quero que guarde, porque nós vamos pedir uma perícia. E o juiz, né, disse, então tá. O juiz lá da vara, doutor Gabardo, acho lá, disse, não, vamos guardar, então, vamos pegar as amostras e guardar a maçã, porque ela está envenenada. Foi feita a perícia 3 anos depois, estava preservado ali, constataram que não existia aquele Dicofol. Ela foi encontrada em amostras de maçãs vindas da Argentina, clandestinamente, por exemplo. E aí teve toda uma discussão, aquelas safras que o Estado teve que pagar. Mas assim, ali eu lembro do cuidado do advogado da empresa, que quando viu, claro, uma empresa bem preparada, assim, quando ele viu aquela discussão, ele disse, tudo bem, não, vamos perder a safra, vamos tirar tudo dos silos, vamos enterrar, vamos incinerar, mas eu quero que guarde as amostras para fazer essa perícia. Provavelmente foi feita uma perícia e não se constatou nada. Muito bem. Tem mais alguma questão? Eu vou chamar então aqui a presença do Dr. Guido para entregar o nosso certificado e também o livro do centenário. É uma honra e um prazer. Muito obrigado. Lindo. Agraciar com o livro do nosso centenário e enaltecendo a presença aqui, a presença dos nossos colegas do Instituto aqui também, de receber um magistrado federal aí para trazer esse assunto tão palpitante. Boas lembranças. Muito obrigado. Eu declaro então encerrado o nosso encontro e agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.